Ninguém está me levando a sério, porque eu tô falando pra assistirem Guerreiras do K-Pop. Eu sei que o nome é um pouco difícil de engolir, sei. Netflix, normalmente, ela constrange a gente em alguns aspectos, assim, quando se trata de nomes. Porque como que a gente vai recomendar uma coisa com esse nome? Gente, pelo amor de Deus. Olha o ciclo que eu vivo, tá? E aqui já vai uma crítica. Ah, é filme de criança. Guerreiras do K-pop. Sinceramente, eu não tava dando nada. Se eu não me engano, tinha aparecido pra mim no TikTok, pra mim ver ali. Tinha um casalzinho muito bonitinho. E eu falei, fofos, né? E eu sou completamente obcecada em desenho. Muito. Se tem casal, então. E aí, eu decidi que eu ia assistir. Só que eu lembro, assim, que eu tinha pensado assim, agora não, né? Melhor agora não, porque eu tô assistindo outras coisas, eu preciso assistir outras coisas. Porque se verem minha lista de animes, minhas listas de coisas pra assistir, puta merda, é muito longo. Só que aí, eu tava à toa hoje, minha mente tá fresquinha agora, porque eu só montei aqui e decidi gravar. Eu decidi que hoje eu ia assistir porque tava de tarde, eu tava comendo, não tinha nada pra eu assistir no YouTube. Eu falei, vou assistir alguma coisinha na Netflix. E lembrei que eu tinha isso pra assistir. Eu falei, vai ser agora, né? Coloquei. Gente, eu já gostei logo de cara, porque assim, eu gosto de K-pop. Adoro K-pop. Então, já pegou muito. Só que uma coisa que eu recomendo, assistam dublado, porque a dublagem é muito gostosa. Dublagem na nossa língua, né? Na hora de assistir, ouvir as músicas, as apresentações, vejam na linguagem original do filme, porque pra mim, particularmente, teve mais impacto. A única, assim, na verdade, as duas únicas que eu gostei muito foi a música, se eu não me engano, é Livre, em inglês é Free, que são muito boas nas duas versões, só que eu particularmente gostei mais da em inglês, né? E tem a outra que, se eu não me engano, é Letal, muito gigante na nossa dublagem. Então, assim, achei genial, tá? Isso aqui eu acho que é mais uma opinião do que eu ficar contando o filme inteiro. O filme, ele basicamente retrata de 3 guerreiras, e parece que isso vai passando de geração em geração, que elas defendem o mundo de seres sobrenaturais / demônios, de serem. Eles meio que corrompem as pessoas como o normal, né? Mas de uma forma mais infantil, entendeu? Aí é isso que não é muito aprofundadão, assim. Mas eu já gostei bastante que eles conseguiram jogar uma coisa interessante pra gente logo de cara, assim. Eles começam com elas, com alguém, uma mulher, assim, que ela aparece durante o filme, mas contando sobre toda vez, 3 garotas são escolhidas como deusas, e elas têm a voz hiper mega linda, e elas têm magia através disso, a voz delas é mágica. E elas vão cantando e o som da voz delas espanta e meio que cria uma barra de proteção sobre essas pessoas pra conseguir afastar esses demônios delas. E a gente é lançado pro inferno, pro lugar onde estão os demônios, e a gente percebe que eles estão precisando de almas e faz muito tempo que eles não estão tendo sucesso, enquanto eles tentam atacar as meninas. Eles sempre têm muito fracasso tentando atacar as guerreiras pra conseguir tomar a alma dos outros. Elas não são o foco deles em específico. Eles precisam de almas pra sobreviver, pelo que eu entendi, mas elas estão atrapalhando o processo, então automaticamente eles querem aniquilar elas também. Estamos aí, né? E nisso aparece um terceiro personagem, assim, tirando o núcleo das 3, o demôniozinho, e agora esse terceiro personagem, ele aparece dando uma sugestão. Inclusive, essas meninas que cantam, elas são astros do K-pop, entendeu? Elas estão acima do Twice, mas estão acima delas, e eu acho muito legal que eles fizeram tudo bonitinho. Inclusive, elas cantam uma música. Eu não sei se elas cantam uma música específica para o filme, porque eu não ouço elas. Elas têm participação no filme. Aí ele sugere, né, agora que eu expliquei que elas são um grupo de K-pop, né, e tal. Esse carinha que apareceu do inferno, explicando como que ele vai conseguir driblar essas 3 guerreiras, ele sugere que eles façam uma boy band.
Eu acho muito legal. Gente, a animação, ela é muito gostosa, assim. Me lembra a animação de um filme, eu não sei se é um filme ou uma série, mas vou pesquisar depois, que eu nunca assisti, mas eu ouço falar muito. Ele sugere fazer uma boy band, e ele vai transformando um por um deles, eles já eram lindos, inclusive. E com isso, ele decide assim, ó, eu vou conseguir destruir as 3 pra você, vou conseguir mais almas pros outros demônios, e a gente vai conseguir vencer isso aí. Aí fala, dá uma risadinha dele primeiro, e ninguém bota fé, só que de fato dá certo, porque assim que ele se lança na Terra, ele já consegue conquistar todo mundo, assim, gente, inclusive a música, pra vocês falarem que esse filme é de criança, não é. É que assim, criança pode assistir tudo que sempre vai ficar muito implícito, né? Só que é a música que eles cantam. Pra mim, não é uma coisa extravagante, nossa, que coisa errada, crianças não podem ver. Porque criança nenhuma vai entender, e as que entender já não tá com a mentalidade de criança, né? Mas assim, dá nitidamente pra gente perceber que através da música tá acontecendo um tipo de flerte. Eles não estão falando de refrigerante, não estão falando. Inclusive, eu não sei se é refrigerante, se eles traduzem pro... É que pra cá, traduzido na legenda, eles falam Guaraná, mas lá é refrigerante, né, se eu não me engano. E basicamente isso. Eles começam, cantam, e como eles têm poderes, tem efeito, tem tudo assim na hora, tudo prontinho. Acho extremamente interessante. Aí eles conquistam fãs. Assim, eles tocaram no meio de um pessoal todo. E nisso, antes, teve um encontrinho deles, porque a principal tava perdendo a voz, ela precisou ir atrás pra melhorar. Que ela, inclusive, tem marcas. Inclusive, é isso. Esses demônios, eles têm marcas no corpo. São tipo listras, parecem listras de zebra, só que é uma listra muito bonita, colorida, assim, meio azul, roxa. Achei linda, linda, linda. E ela tem, e não era pra ela ter, o que quer dizer que ela é metade demônio, só que as amigas não sabem. Aí, como eles viralizam no TikTok, porque eles fizeram a dancinha enquanto cantavam e tal, e viralizaram. E acabou que eles se igualaram com o grupo das 3 meninas. É Hauntrix, se eu não me engano. O nome do grupo era Hauntrix e o deles era Saja. Gente, o nome era Saja Boys, mas eu esqueci. Eu me diverti bastante, sinceramente. Só que eu não esperava que um filme de animação todo bonitinho, todo colorido, me faria chorar. Porque como eu expliquei pra vocês, a Rumi é o nome da personagem principal e o dele é Dino. Então acaba que eles desenvolvem um romance durante o filme. Não tem beijo, já vou cortar a perninha de vocês aí, tá? Não tem beijo, mas tem flerte, tá bom? Tem flerte, tem toque de mãos, tem abraço, dá pra considerar um abraço, e tem uma declaração do caralho. Basicamente, a alma dele pertence a esse chefão do lugar dos demônios, né? E a alma dele foi tirada há muito tempo, ele não nasceu assim, ele não nasceu demônio, mas essa alma dele é tirada dele a partir do momento que ele fez um acordo. Achei muito legal. Eles desenvolvem um romance porque ele explica pra ela que ele não nasceu dessa forma, ele inclusive lutou com ela antes, aí teve o flertinho, teve tudo isso, e em algum momento ele tem um gato que parece o gato do País das Maravilhas, inclusive achei uma graça, que é ele que vai fazendo a ponte entre a Rumi e o Dino, entendeu? E ele vai mandando um bilhetinho aqui e ali, e é assim que acontece o primeiro encontro deles, que ela ainda fala, ai, não é um encontro, porque ele é 400 anos antes dela. Então ele já achava que eles estavam indo de encontrinho. Então aí a gente já tem a prova que ele estava interessado nela. Que, inclusive, isso já foi deixado à prova, claro, quando ele salvou ela de ser vista pelas 2 amigas que não sabiam sobre a identidade dela. Então a gente vive nessa dinâmica, eles vivem se bicando, ela tenta matar ele várias vezes, entendeu? Ele fica rindinho e tal, e essas coisas acontecem. Só que a gente vai levando isso, a gente vai vendo que eles estão se gostando. Ai, coisa mais linda, gente, eles são lindos, lindos. A Netflix acerta muito, muito mesmo, assim, em alguns romances. E, assim, romances que eu acho que eles não davam nada, não dava expectativa nenhuma, mas que todo mundo pegou. Porque não tem nada realmente, assim, palavras físicas. Tem uma palavra física, né? Mas não tem palavras grandes, específicas, que dizem que eles se gostam, que eles querem ficar juntos. Eu não sei qual é o tempo que se passa o filme, mas se passa
pouco tempo, que quer dizer que o que aconteceu com eles foi muito rápido. Mas não tem isso deles chegarem a falar que gostam do outro, fica muito implícito, fica numa coisa de, ai, a gente tem só uma chance, a gente pode fazer isso dar certo. Eles trocam esse tipo de palavra durante o filme, né? E nisso a gente vai postando no romance deles, e quando a gente menos espera... Say you didn't do this. How could you do this? It was all a lie. It was real. What we had was real. I know it was. The things I said, I just needed you to trust me. Ele dá uma rasteira nela. Gente, do jeitinho que a gente gosta, né? Ele é moreno, engraçadinho. Ele é uma topeira, inclusive, em alguns momentos eu achei o bico com ele. Porque apesar dele ser um filho da puta, ele é um filho da puta engraçado e desastrado. Muito legal, adorei. Netflix caprichou demais. Com o dublador, então, os dois, né? Tanto BR quanto... Eu assisti um dorama dele, mas eu não lembro o nome dele. Eu não sei pronunciar nomes em coreano. Inclusive, deixa eu explicar. Essa boy band, eles estavam com a intenção de ir infectando os outros lugares, assim, que eu falei pra vocês, que elas fazem tipo um manto, uma cobertura sobre as pessoas sempre que elas cantam, né? E eles também, quando eles cantam, quando eles vão convencendo as pessoas, essa áurea vai ficando vermelha e a delas é azul pra dourada, sabe? Então a gente vai vendo, elas veem, o resto do pessoal não, mas a gente vai vendo todo lugar que tava tudo azul, tava tudo dourado, vai ficando vermelho. Ele passa a rasteira nela, dá a impressão de que as duas amigas já descobriram, né, dela não ser 100% guerreira, ela é metade demônio graças ao pai dela. E ela acredita, elas vão, nessa hora que elas cantam a música, eu esqueci o nome de novo. E, nossa, dá pra ver que elas estão destilando ódio nessa menina. Takedown? They put this back in? I finally opened my eyes when you please just show it. Porque elas não contaram, não sei o que, mas a gente descobre que era só uma ilusão que o outro fez. Ela descobre, depois que ela discute com as meninas, e elas erguem a arma pra ela. E eles brigam, ela empurra ele. Ele conta pra ela a verdade, a versão verdadeira da história dele. Que, na verdade, ele não vendeu a alma dele enquanto ele fazia um ato bom. Quando ele vendeu a alma dele, ele, na verdade, somente se incluiu no papel. Ele não incluiu a mãe e a irmã dele. Ambos passavam fome ali, né? Tinham uma vida mais complicada. E ele só incluiu ele mesmo ali no pacote todo. Deixou as duas pra trás. E foi ele que viveu tranquilamente ali durante o tempo. E foi isso. Ele tinha contado pra ela a versão que ele tinha incluído elas e que eles tiveram uma boa vida, assim, mas depois eles foram expulsos e perderam tudo desse lugar, né? 400 anos atrás era palácio, né? E comer... E vocês entenderam. É isso. Eles discutem e acabou. E na hora ele vai lá, ele se apresenta. E nossa, que apresentação do caralho! Porra! Qualquer fã de K-pop adora. Acho que até quem não gosta vai adorar. Porque as apresentações são muito boas, a animação. E ele fazendo assim com o olho. Porra! Puta que pariu! Only one who love your sins. Ficou muito gostoso de assistir. E no final, o grande, o tropeiro, o rei dos demônios, o rei das almas aparece. E ele decide que ele vai destruir tudo. Porque já que a Rumi brigou com a Mira e com a Zoe, ela já tava bem abalada. As marcas dela já estavam enormes. Tipo, ela só tinha marquinhas aqui no braço quando ela era criança. E foi crescendo, crescendo, crescendo. E chegou no rosto dela, assim, durante esse processo de estresse. Lá no mesmo dia mesmo. Quando ela se estressou, começou a aparecer. Um olho dela mudou de cor, ficou amarelado, né? Que é uma característica deles lá. Ficou amarelado, várias listras, assim, coloridas pelo corpo inteiro. Ela tava um fiapo, porque as meninas agrediram ela, brigaram ali, né? E ficaram empurrando ela. Não foi uma agressão, mas ficaram empurrando ela com raiva e acabou bagunçando ela todinha. Esse chefão dos demônios aparece e eles começam uma discussão lá. Eles já estavam ganhando, todo mundo já tava hipnotizado, né? Ali assistindo o show dos meninos, né? Da boy band. A Rumi, que tava com problema na voz
desde que eu expliquei e tal, ela conseguiu cantar muito bem, porque o Dino, enquanto ela tava com ele, tá aqui uma explicação. Ele disse pra ela que enquanto ele tava com ela, ele não ouvia as vozes do cara influenciando ele, não precisava ficar se torturando com a culpa. Por isso que eu falei que criança não vai entender isso, porque tem umas analogias muito legais, que é falar sobre a culpa, sobre ficar te corroendo e te segurando e te influenciando a viver preso em alguma coisa, sabe? E ele disse que com ela essa coisa não acontecia, mas assim que ela se afasta, volta de novo e vê um choque de realidade. Crianças não vão entender essa coisa aí não, tá? E ela, a voz dela vai se recuperando, porque o que tá desestabilizando ela, aparentemente, são as marcas dela, porque ela é metade demônio e ela é metade guerreira. Então, ao mesmo tempo que ela tá cantando pra ajudar os outros e proteger eles, ela tá se torturando por ela ser uma parte dos que ela tá aniquilando. E é isso, eles se faziam muito bem, é muito legal de assistir. E no final ela vai cantando e as amigas dela voltam à sobriedade e elas vão cantando com ela. E tem um abraço lindo, lindo, a música é linda, o instrumental da música é muito bom. Instrumental, o toque final da música é muito bom, que fica por trás da voz delas, né? Muito bom. E elas vão cantando e é muito emocionante, só que aí, enquanto os outros integrantes da boy band vão atacar elas, assim como os outros demônios que vão surgindo de vários portais, assim, o Dino fica. E ele fica olhando pra ela, ele fica ouvindo ela cantar. E em algum momento, o demôniozão puxa todos aqueles que estavam atacando ela, os outros demôniozinhos, né? E ele ataca ela numa rajada só, assim, e o Dino, ele entra no meio. Netflix, por que que alguém tem que morrer? Por que não existe felicidade neste mundo? Aí nós temos aqui a seguinte frase: você libertou a minha alma e agora ela é sua. Eu estou te dando. Se eu não me engano, foi assim. Eu vou deixar o trecho pra vocês. Mas, gente, e ele vai desaparecendo e ela vai chorando, assim. Quando ele desaparece, ela fica chorando. Ai! No, I wanted to set you free. You did. You gave me my soul back. And now, I give it to you. E basicamente o filme termina assim, né? Ele desaparece, ela consegue vencer junto com as amigas dela. E o final mostra que as marcas dela não sumiram completamente, ficaram branquinhas, né? Ficaram parecendo mais tatuagens brancas. Ficou bem bonitinho nela. Combinou com o estilo dela, com a profissão que ela leva, ficou muito legal. E foi basicamente esse final, gente. Eu fiquei muito triste. Mas, assim, as músicas são muito boas. A trilha sonora é incrível. Os personagens são incríveis, sabe? Não tem... todo mundo fala que um trio sempre tem uma excluída. Não tem excluída, tá? A Rumi, ela é meio afastada da Zoe e da Mira. Porque... É Mira? Mira. Elas falam Mira na tradução, mas tá bom. Ela é meio afastada dessas duas porque ela não se sente muito parte delas. Como eu disse, ela é metade uma coisa e metade outra, então não tem como você se sentir inteira. E é isso que acontece, gente. Eu praticamente, sim, eu dou um 10 de 10 pro filme. Ele é muito incrível. Eu adorei ele. Assim, por mim, nossa, que filme espetacular. Eu não sei se o que estão especulando é verdade, que vai ter um segundo filme, porque o filme não saiu não faz nem 4 dias, né? Hoje eu tô gravando, é dia 24, ele saiu dia 20. Então, hoje completa 4 dias que ele saiu, né? Mas talvez, assim, daqui um mês, daqui a alguns meses a gente descubra se realmente vai ter um filme 2 ou não. Eu gostaria, porque eu não acho que o Dino deveria morrer. Mas a Netflix que decide, né? Casal feliz dura pouco. Mas o romance é lindo, as cenas é tudo muito coloridinho, mas tudo tão pastel. É agradável aos olhos. Assistam, tá muito gostoso. Mas que filme delicioso.
Eu provavelmente vou obrigar as pessoas a assistirem pra eu ficar comentando. Eu tenho que ter com quem comentar, porque, gente, eu acabei de terminar o filme. Eu fui convencer amigos meus a assistirem, eu recebi uma risadinha e uma concordância sobre o nome do filme não dar credibilidade a ele. Então, olha, eu acho que vai ser um pouco difícil. Mas tudo bem, né? Um beijo, até a próxima.